Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Outra notícia boa pro vascaíno, Matheus França é aguardado nesse final de semana no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato de 1 ano de empréstimo. Ele chega do Crystal Palace, jogador que também havia sido procurado na semana passada pelo Cruzeiro. O Vasco se dando bem contra times com maior capacidade de investimento, o que é bastante legal. E hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram dois fatores. O primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. O atleta vai ser anunciado depois da realização de exames médicos. Beleza? Então vamos lá, gente, olha só. O zagueiro Robert Renan chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou há pouco, ele estava em Brasília, ele é natural de Brasília, e ele desembarcou no Rio de Janeiro, vai fazer os exames médicos, vai acertar os últimos detalhes para assinar um contrato com duração de 1 ano. O que significa isso, torcedor? O Vasco está pegando emprestado o Robert Renan. Aliás, é um modelo de negócio que o Vasco está desenvolvendo com todos os clubes e que eu acho, nesse momento, o melhor modelo para o Vasco. Até porque outros jogadores que o Vasco pegou comprando diretamente, sem fazer essas cláusulas, o Vasco não se deu bem. Vide Lloyd Augusto, que está de saída, Jean Davi, o Maxime eu gostaria de que ele tivesse ficado mais tempo, mas enfim, não ficou. Então assim, o Vasco da Gama nesse formato cara, o cara tá performando, eu compro. Não tá performando, eu diminuo a minutagem dele, não boto para jogar. E aí eu coloco, eu não preciso gastar, desembolsar um dinheiro com um jogador que não performou. Então assim, essa atitude de fazer um contrato dessa forma, com um detalhe, né, a cláusula de compra em caso de metas alcançadas, para mim é o que o Vasco tem que fazer nesse momento, sim. E o Robert Renan vem nessa situação também. Você que está chegando agora, não está inscrito no nosso canal, dá aquela moral, se inscreve, vambora, vamos reunir os amigos aqui para nós falarmos da nossa paixão. Então assim, Robert Renan chegou, vai fazer os exames médicos amanhã e tudo certinho, detalhes pequenos com o Zenit da Rússia para que o Vasco anuncie esse jogador pelo período de 1 ano. E o Vasco está correndo contra o tempo, porque, Delírio, eu vou falar também sobre o Luiz Gustavo, corre contra o tempo para que ele possa ser inscrito na segunda-feira a tempo de jogar a fase quartas de final da Copa do Brasil. Ele está sem atuar há 3 meses, a última partida do Robert Renan foi no final de maio, mas o Vasco está trabalhando sim, e ele desembarcou dizendo que estava bem fisicamente, para que ele possa jogar diante da equipe do Botafogo. Aliás, Andrés Gomes, atacante colombiano, também vai ficar à disposição do Diniz, jogador que veio nessa janela, Thiago Mendes, ele, Robert Renan, e vem mais, que é isso que eu vou contar daqui a pouquinho, vou falar sobre o Nino também. Beto YouTube PES 23, é isso? Acho que é isso. Então assim, o Andrés Gomes é outro que pode ser um reforço para quarta-feira. Só para explicar a vocês, se o jogador não tiver inscrito 48 horas antes de começar a fase, não tem como colocá-lo mais à frente, tá? Pô, dito isso, então o Robert Renan aqui só 1 mês, porque no Vasco é assim, diz o Thiago Lima. Thiago, eu espero que não. Até porque, com a venda do João Vitor, com a iminente saída ou a não utilização do Maurício Lemos, nós precisamos de um zagueiro pelo lado direito. Ah, mas não é ele, ok.
Mas ele precisa jogar, nem que joguem dois canhotos. Ele e Lucas Freitas. Precisa ter jogador de qualidade na nossa zaga. Tecnicamente ele é bom jogador? É. Boa noite, saudações vascaínas, canal do Lima. Vai resolver o nosso problema? Espero que sim, porque tecnicamente ele é bom jogador. O que eu soube hoje, houve uma conversa do técnico Fernando Diniz com ele, que foi primordial para o acerto dele com o Vasco. Outros clubes estavam interessados, mas ele optou pelo Vasco da Gama. E a conversa com o Diniz foi muito na direção de: aqui, amigo, não tem gracinha. Porque, se vocês não lembram, ele foi autor de uma cobrança de pênalti, uma cavadinha quando estava no Internacional, que desclassificou o Internacional, inclusive. Então, assim, o técnico Fernando Diniz fez questão de dizer: ó, aqui é seriedade total, não tem conversinha fiada. Então, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, né? O técnico Fernando Diniz ajustando essa questão para poder trabalhar com o jogador. Mas, de qualquer forma, o Vasco trabalha com o Fernando Diniz, perdão, com o Robert Renan, já para quarta-feira, se, obviamente, ele tiver regularizado, né? Ele estiver regularizado. Caso contrário, esquece. Azevedo, Gabriel Paulista, só sondagem mesmo ou nem isso? Cara, nem isso. Que eu soube é que não rolou isso não, tá? Não teve isso não. Então vamos ver o que vem por aí, para que vocês possam, para que a gente possa ter mais reforço. Pô, mas vai chegar mais alguém? Então, que é o seguinte, torcedor, o Vasco precisa de mais zagueiros, né? Porque a saída do João Vitor abre uma lacuna, o Maurício Lemos não é utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O Luiz Gustavo foi vendido o Luiz Gustavo, e aí o Vasco precisa repor. O Lucas Oliveira também não vem sendo utilizado, pouquíssimo. Realmente há um interesse novamente do Atlético Paranaense por ele, não é a primeira vez que o Vasco recebe sondagens por ele, o Sport já o procurou, ele não quis, ele preferiu ficar no Vasco, então o Lucas Oliveira é um jogador que também pode deixar o Vasco a qualquer momento. Então o Vasco precisa de zagueiros. Hoje o Vasco intensificou a negociação com o Nino. O Admar Lopes segue na Europa, ele não está na Inglaterra. A informação que eu obtive hoje, conversando com o dirigente do Vasco, me disse o seguinte: não, ele não está na Inglaterra. Quem está resolvendo a situação do Matheus França, eu já vou falar sobre isso, o Giovani, é o empresário do atleta, o Matheus Braga, junto ao Crystal Palace. Vasco e Matheus França, praticamente tudo acordado, um salário que giraria na casa de R$1 milhão, né? A metade do valor que ele recebe lá no Crystal Palace. É um jogador de muito futuro, só que não chegaria a tempo de jogar a fase quartas de final. Então, tudo sendo acertado com ele, teste mundo. Ele chega na sequência. Terça, quarta-feira, o Matheus desembarcaria com o Matheus, o seu xará, o empresário e o jogador no Rio de Janeiro. O Admar segue na Europa para trazer mais jogadores. Além do Robert Renan, que foi acertado, ele intensifica, já que veio do próprio Zenit, o zagueiro Nino. O Vasco subiu a proposta. O Vasco vai tentar chegar no número que o Zenit entende ser interessante. Que, esse é justo para eu vender o Nino. Lembrando que o clube russo pagou 5 milhões de euros ao Fluminense em janeiro do ano passado, logo após a Libertadores. Estamos juntos, Giovani. E o Vasco subiu a proposta. Por que ele subiu a proposta? E não à vista, obviamente, né? Até porque, nesse momento, o Vasco não tem o recurso à vista. Porém, sabe que com os valores que estão entrando de venda do Luiz Gustavo, mecanismo de solidariedade do Douglas Luiz, que foi vendido para o Nottingham Forest, valor do João Vitor. Então, assim, esses valores vão entrar num fluxo de caixa. O Vasco consegue chegar a uma proposta em torno de 7 a 8 milhões de euros pelo Nino. Pô, mas vale isso? Um zagueiro de 26 para 27 anos? Cara, vale.
O Nino é um zagueiraço. Pô, 10 milhões de euros no Nino é um absurdo. Cara, ele é um baita zagueiro, destro, que é o que a gente precisa nesse momento, jogador de seleção brasileira, jogador com potencial, tá com 28 anos, que ele fez em abril. Então, assim, vale, pra mim vale. Ah, mas 10 milhões é muito. O que é muito pra você? Por exemplo, tô usando só a tua observação, o teste mundo. Ganhar uma Copa do Brasil, em que você tem a premiação só pro título de 70 milhões. Chegar numa fase de Campeonato Brasileiro, numa página lá em cima, para ir para Libertadores. Quanto vale isso? Vou pegar um exemplo para fazer uma comparação, tá? E claro que uma zaga como essa é outro nível de Vasco. Nino e Robert Renan é outro nível de Vasco, esquece. Porra, o Nino nem se compara ao João Vitor, é muito mais jogador que o João Vitor. Mas vamos lá. Delira, deixa eu só botar teu comentário antes que ele suma aqui. O Deivinho, pô, Deivinho não tem espaço na Fortaleza. Del, eu acho que já passou o momento do Deivinho. E realmente tá em baixa, na minha avaliação. Obrigado pelo seu superchat. Nem pra reserva do Verrete, eu acho que serve. E aí, Paulo Roberto, eu iria com o GB. Carlos Cuesta não vem mais. O Vasco dá por encerrada essa negociação. O foco está no Nino. Mas vamos lá. O time do Vasco alcança campeão da Copa do Brasil, bate parte alta da tabela do Brasileiro com a chegada do Nino, por exemplo, para reforçar o sistema defensivo. Quanto custaria isso? Vamos fazer uma comparação para que vocês possam entender. O time do Chelsea pagou pelo João Pedro, vou pegar valores absolutos, tá? Chelsea, João Pedro. Vamos lá. Chelsea pagou no João Pedro. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver o valor exato. Que acho que foram 300 milhões de reais. Se eu não estou equivocado. Peraí. 375 milhões de reais. Aí você vai falar assim, pô, mas lá é uma outra realidade, Fábio. Lá é uma outra realidade. Eu sei. Só que esse valor que a gente fala de outra realidade, ele se pagou apenas e tão somente com os gols que o João Pedro fez na Copa do Mundo de Clubes, gols que deram o título ao Chelsea. Simples assim. Hoje ele meteu gol na goleada em cima do West Ham. Então, assim, tem jogador que, meu amigo, vale o investimento. Óbvio que não tem como desembolsar direto, mas se você consegue no fluxo pagar, não tem a menor dúvida. Azevedo, 0 a 10, qual é a chance que você vê na contratação do Nino pelas suas apurações? Leotex, eu diria que na faixa de 7, porque o Vasco subiu o sarrafo para poder buscar esse jogador, que vem sendo cobiçado por outros clubes, inclusive o próprio Fluminense, clube por onde ele estava, né? Ele foi do Fluminense para o Zenit. Então, e essa contratação mudaria totalmente o nosso nível de zaga. Então, acho que tem investimentos que têm que ser tratados como investimento. E esse não é um risco, esse é um investimento certo. Pô, vai dar retorno? A tendência é que sim, porque ele é um jogador de Copa do Mundo. Fechado? E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.